Bom, gente, muito prazer. Eu sou a Tamires, ou Cacá. Eu tenho 22 anos e eu deixei aqui as minhas redes sociais para caso vocês tenham alguma dúvida das aulas, caso vocês queiram desabafar ou qualquer coisa do tipo. Então, não hesitem em me procurar. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês tenham um ótimo semestre. Bom, para me apresentar melhor, já que a gente vai seguir o curso um pouco mais distante, né, por conta das aulas serem só EAD, eu vim me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu faço medicina aqui na Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu. Eu tô no segundo ano atualmente. Essa sou eu quando eu passei na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, na minha semana de recepção, bem laranjinha, para quem não achou. E aqui também tem alguns outros professores que vão fazer parte do nosso time de professores ou que são da nossa coordenação. A Domi, por exemplo, que vai dar química para vocês, que faz parte da coordenação. Ou a Petralha, essa rata que tá aqui atrás, que vai dar aula para vocês de história. Bom, eu também tenho um cachorrinho lindo, perfeito, amor da minha vida, que chama Mimoso. E eu faço parte da coordenação. Quem sou eu dentro da coordenação? Eu sou a professora de horários, né? Eu sou os horários da Amazônia, da turma de vocês. Ou seja, eu vou organizar os horários para que cada professor tenha um dia para dar aula. Então, assim, as aulas do dia são organizadas por mim. Desculpa de antemão se tiver algum problema com as aulas do dia, mas vocês podem sempre me procurar para tirar qualquer dúvida sempre que vocês precisarem, tá bom? Ou quando tiver algum problema com as aulas na plataforma ou com os horários, tá bom? Eu agradeço, por sinal, se vocês me procurarem se tiver algum problema. Bom, e aqui eu vou conversar com vocês então sobre a frente 3 de Física. E o que engloba a frente 3 de Física? A frente 3 de Física, ela engloba ótica, termofísica e ondulatória. Caralho, Cacá, são assuntos muito chatos. Realmente, muita gente tem muita dificuldade com esses assuntos e muita gente acha eles bem chatos. Mas a verdade é que eles caem muito. E eu trouxe para vocês algumas estatísticas dos vestibulares no geral e principalmente do Enem, para a gente analisar e ver o quão importantes são esses assuntos. Com relação à nossa frente, a gente tem calorimetria e ondulatória como sendo o terceiro e o quarto assunto de maior incidência nos vestibulares, no geral. Essas estatísticas, elas são um pouco antigas, né? Eu não achei as mais recentes, mas, por exemplo, essa daqui, se não me engano, é de 2017, 2018. A próxima acho que é de 2018 ou de 2019. Mas então, a gente pelo menos tem uma base do que vem caindo nos vestibulares e qual a importância da nossa frente para isso. Essa é do Enem, então. E se vocês olharem, os nossos assuntos, os assuntos que serão abordados nessa disciplina, nessa frente, eles têm quase 50% do Enem. De até, acho que se eu não me engano, de 2010 a 2018. Então, é uma grande incidência. São assuntos extensos, vai ser um semestre bem apertado para a gente conseguir englobar todos esses assuntos, mas eu espero que vocês gostem e que a gente consiga fazer com que isso seja o mais leve possível. Para isso, então, sempre que tiver muito acelerado as minhas aulas, muito corridas, vocês podem ir pausando, ou se vocês tiverem alguma dica para mim, para melhorar as aulas, para adequar melhor ao jeito que vocês preferem, vocês, por favor, me contatem, tá bom? Então, para começar, a nossa primeira parte é a parte de ótica. A gente vai ver ela em várias aulas, mas em ótica a gente vai abordar a introdução, espelhos planos, espelhos esféricos, refração, dióptro plano e lentes. E para começar a nossa primeira aulinha, sejam muito bem-vindos. E para começar, o que a gente vai abordar na nossa primeira conversa? A gente vai abordar introdução à ótica geométrica, que engloba introdução e conceitos básicos, raios de luz, ótica geométrica, pincéis de luz, tipos de luz, pincéis de luz, corpos ou meios, fontes de luz, princípios da ótica geométrica, sombra e penumbra, eclipses, câmara escura e fenômenos ópticos. Lembrando que eu sempre vou deixar nas minhas aulas o meu WhatsApp, principalmente, aqui no cantinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, me mandem mensagem, tá bom? Então, vamos começar. Introdução e conceitos básicos. O que é a luz? Para a gente entender o que é a luz, várias pessoas ao longo dos anos abordaram de diferentes maneiras
de tratar a luz. A luz, então, hoje, ela é considerada de acordo com a teoria da dualidade onda-partícula. O que é isso? A gente pode entender a luz como sendo tanto uma onda quanto uma partícula. Ou seja, quando a luz ela é considerada do aspecto ondulatório, que a gente vai analisar melhor ao final do ano, quando a gente falar exatamente de ondulatório, então vamos se sobrepor um pouco, ondulatória e ótica, já que a luz é uma onda. E aí, de acordo com a característica da onda, ela tem algumas propriedades distintas. A luz, por exemplo, ela é uma onda eletromagnética. O que isso quer dizer? A luz é formada, então, pela oscilação entre dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Campos vocês vão ver na parte da física que lida com elétrica. Então, mais pra frente, vocês vão entender melhor o que é um campo. Então, só guardem algumas coisinhas. E o que implica em ela ser uma onda eletromagnética? Ela se propaga em todos os meios, ou seja, ela se propaga no vácuo. Por exemplo, no espaço, a gente não tem som, porque a onda sonora é uma onda mecânica, e ela precisa de um meio, ela precisa de ar, por exemplo, para se propagar. No espaço é formado de vácuo. Então, a luz, por exemplo, a luz do Sol, pode se propagar do vácuo. Então, ela se propaga no espaço. Tanto é que ela chega até a gente, até a Terra. Já o som, não. E o que mais é importante a gente lembrar com relação a isso? É bom a gente lembrar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Isso cai em alguns vestibulares não dão pra gente essas informações, então às vezes é bom lembrar mais ou menos quanto é a velocidade da luz. Continuando, o que a gente vai estudar exatamente aqui? A gente vai estudar a ótica geométrica. E o que é a ótica geométrica? A ótica geométrica, ela é uma parte da física que estuda os fenômenos luminosos. E a partir esse estudo desses fenômenos luminosos, ele se dá a partir da matemática. Então a gente usa de várias ferramentas matemáticas para estudar. Por exemplo, retas, pontos, circunferências, etc. Vários recursos, né? Semelhança de triângulos e etc. Bom, um desses elementos, por exemplo, seria o raio de luz. O que é o raio de luz? É como se fosse uma reta que indica de onde a luz sai para onde a luz está indo, o caminho que a luz percorre. Seria um raio de luz. É uma linha orientada. E a junção desses raios de luz forma um pincel de luz, que demonstra de onde a fonte se encontra e para onde ela está emitindo luz. E a gente vai ver mais para frente quais são os tipos de pincéis de luz. Então, continuando. Os tipos de luz. A gente vai falar de alguns conceitos bem básicos nessa aula. Então, vai ser um pouco maçante, tudo bem? Bom, a luz, ela tem algumas classificações de acordo com quantas cores ela engloba. Uma luz pode englobar uma única cor, então ela é dita monocromática. É o caso de ponteiros de luz que a gente usa, por exemplo, quando os professores estão dando aula, e aí eles usam aqueles ponteirinhos, sabe? Esses lasers aqui, para apontar algo no projetor, no telão de projeção, né? E eles são formados por uma única cor, então só tem verde aqui. Ou só tem vermelho. Já uma luz policromática, ela possui duas ou mais cores. É o caso da luz solar. A luz solar, branca, ela é formada por vários comprimentos de onda, que a gente vai ver mais pra frente na ondulatória, que são comprimentos de onda. E o que eles representam na verdade. Mas a luz branca, que representa, por exemplo, nessa foto, ela pode ser decomposta em várias outras cores, em vários outros comprimentos de onda. Vermelho, alaranjado, amarelo, azul, anil e violeta, que é que a gente vai ver mais pra frente. E esse elemento óptico aqui, chamado prisma, ele tem a capacidade de decompor a luz que entra, a luz branca que entra aqui, em todas as suas radiações, todas as suas composições de luz. Então, a luz branca, a luz solar, ou a luz branca que a gente tem nas nossas casas, é uma luz policromática. E por que tem esse arco-íris? O arco-íris é um fenômeno que ocorre quando a luz solar chega na nossa atmosfera e ela é decomposta. Geralmente o arco-íris ocorre depois que teve uma chuva ou algo do tipo. E aí, então,
a luz branca que chega é decomposta em todas as suas radiações também. Continuando o que eu tinha falado para vocês, são os pincéis de luz. Os pincéis de luz, eles podem ser cônicos, que são o caso desses dois aqui, ou cilíndricos. Os cônicos podem ser divergentes ou convergentes. Os cônicos divergentes são quando o observador está perto da fonte de luz. Então, eu estando no meu quarto, com a minha luz ali no centro do quarto, eu estou vendo a luz como sendo uma fonte pontual e como ela sendo uma fonte próxima. Então, ela estaria emitindo, por exemplo, um pincel de luz cônico divergente. E aí ele teria mais ou menos esse formato. Seria a região onde a luz está presente, onde ela está percorrendo ali. Lembrando que ele é formado por raios de luz, que são essas setas orientadas. E aí nós temos, por exemplo, o cônico convergente. Desculpa, gente, eu não sei se eu falei cônico divergente, mas a luz no meu quarto forma um pincel cônico divergente, ok? O pincel cônico convergente é o contrário. A gente geralmente tem uma fonte de luz extensa que vai formar luz num espaço que vai se afilando, formando como se fosse realmente um cone. E aí os raios de luz vão então se encontrando, ok? E esses tipos de pincéis, eles só são obtidos quando a gente tem associações de elementos ópticos. A gente tem, por exemplo, a associação de uma lente. Existem lentes ditas convergentes que podem produzir um pincel de luz convergente. Lembrando também, tem lentes divergentes que podem produzir pincéis de luz divergentes. Mas a gente não usa muito essas classificações. É bem raro a gente usar isso. O que a gente usa mais? O pincel cilíndrico. E por quê? O pincel cilíndrico, a gente observa quando a gente tem uma fonte de luz muito afastada. Por exemplo, o Sol, para a gente aqui na Terra, emite um pincel de luz cilíndrico. Se eu estivesse lá pertinho do Sol, ele emitiria um pincel de luz cônico divergente, porque eu estou muito perto. Só que quando eu me afasto, esses raios, eles têm uma inclinação tão baixa que aparenta um pincel de luz cilíndrico. Parece que os raios de luz estão paralelos, um do lado do outro, assim como aparece aqui. Então, para o Sol, por exemplo, a gente tem a formação de um pincel de luz cilíndrico. E lembrar que os raios vêm sempre paralelos no pincel de luz cilíndrico. Ok? Continuando. Corpos ou meios. Os corpos ou meios, eles podem ser de 3 tipos: transparentes, translúcidos ou opacos. Os meios transparentes deixam a luz passar sem nenhum problema, sem nenhum desvio. Que é, por exemplo, o box de banheiro. Não sei se vocês têm box no banheiro de vocês, mas as pessoas que têm geralmente box no banheiro, ou um vidro, por exemplo, vidro de carro, qualquer vidro, é um meio transparente, desde que ele esteja limpo. Já se vocês pensarem naqueles boxes de banheiro que são esfumados, que não dá para ver nitidamente, ou um box de banheiro sujo, ele vai aparecer a imagem atrás, mas ela vai aparecer bem distorcida, só a sombra da imagem. Então quer dizer que é um meio translúcido, a luz passa pouco, a luz não passa direito. Ele tem uma interferência na propagação da luz. Se vocês verem, tem uma diferença na propagação, né? Ela vinha retilínea, mas ela sofre uns desvios. Bom, e o meio opaco seria aquele meio que impede a passagem da luz. A luz ou é absorvida pelo meio ou ela é refletida. Uma parede, por exemplo, é um meio opaco. Você não vê através da parede. Um vidro preto é um meio opaco. Você não vê através daquele vidro. Bom, gente, e aí acabamos então a parte 1. Vamos para a parte 2 do nosso vídeo. Nossos vídeos vão ser sempre divididos em 3 partes para facilitar a absorção de vocês e para facilitar alguns alunos que têm uma dificuldade maior com a internet de conseguirem visualizar essas aulas, tá bom? Mas aí a gente vai vendo aos pouquinhos. Vamos então para a nossa parte 2.